aí galera do convênio, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa aula sobre procariontes que nós vimos na semana passada. Os procariontes, como você sabe, são organismos unicelulares que se dividem em dois grandes domínios, o domínio bactéria e o domínio arquea. Na oportunidade passada nós falamos sobre as bactérias, as principais características, a forma das bactérias, o metabolismo bacteriano. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução das bactérias. Como trata-se de um organismo unicelular, a principal forma de reprodução das bactérias é a assexuada. E é uma reprodução simples, rápida, né, e que logicamente forma indivíduos geneticamente iguais, uma vez que não há troca de material genético. Essa reprodução assexuada, especificamente da bactéria, é chamada de cisseparidade ou bipartição, ou ainda chamada de divisão binária. Tá? Onde uma bactéria-mãe, ela se alonga, ela duplica o seu material genético, dá para perceber nitidamente que o material genético aqui, o nucleóide está duplicado. Posteriormente, então, ela vai ter uma invaginação na parede celular, uma dobra interna aqui, ó, e aí vai dividir esta bactéria em duas novas bactérias geneticamente iguais entre si e a mãe. Okay? Então essa é a reprodução mais comum que toda bactéria realiza, a reprodução assexuada por cisseparidade ou bipartição. É bom lembrar um detalhe, mesmo se reproduzindo assexuadamente, podem surgir bactérias geneticamente diferentes. Sim, se houver o quê? Mutação. Na hora que o DNA vai duplicar, sempre pode acontecer um erro. E esses erros, chamados então de mutações, pode formar uma bactéria geneticamente diferente. Agora, a bactéria também pode se reproduzir sexuadamente. Não é uma reprodução sexuada tradicional, onde eu vou ter dois indivíduos produzindo gametas que vão se juntar na fecundação. Não é uma reprodução dessa forma. Mas é uma reprodução considerada sexuada pelo fato de haver troca de material genético entre duas bactérias. Tá? Por isso, é considerada uma reprodução sexuada por muitos biólogos. Há três tipos de reprodução sexuada: a conjugação, a transformação e a transdução. Vamos começar com a conjugação bacteriana. Como é que é isso? Aqui você tem duas bactérias e você percebe que a diferença entre as duas é que essa bactéria da esquerda, ela tem um plasmídio. Veja que a da direita não tem, ela só tem o nucleóide que toda bactéria tem. Mas essa aqui tem um plasmídio chamado plasmídio F ou fator F. Esse F vem de quê? De fertilidade. Essa bactéria então pode ser chamada de bactéria macho. Essa, como não tem o plasmídio, seria a bactéria fêmea. Então, quando a bactéria macho se aproxima da bactéria fêmea, você lembra que as bactérias têm ao redor dela aqueles pelos, também chamados de pile. Um desses piles, então, vai servir como um órgão de cópula, ou seja, como se fosse um órgão de cópula. Um desses pelos, ele vai ficar mais resistente e vai encostar na outra bactéria. Então, esse pelo vai funcionar como uma ponte, vai formar uma ponte entre as duas bactérias. Após isso, a bactéria duplica o seu plasmídio, então esse plasmídio cria-se uma cópia dele, e a cópia é passada para outra bactéria através dessa ponte. Pronto, agora as duas bactérias têm um plasmídio F, ou seja, a bactéria da direita, que era fêmea, agora virou macho. Né? Então, essa bactéria agora também, quando encontrar uma outra bactéria, pode fazer a mesma coisa, pode conjugar com essa outra bactéria. Como há troca de material genético, eu chamo então isso de reprodução sexuada. É bom lembrar que, lógico, cada uma dessas bactérias também podem sofrer cisseparidade. Não é uma coisa obrigatória ela sempre conjugar. Então, elas podem ou sofrer uma cisseparidade, formando bactérias iguais a elas, ou elas podem, nesse caso, por terem plasmídio F, conjugar. É uma coisa opcional. A outra reprodução sexuada é chamada transformação. Bem simples a transformação. A bactéria, ela então morre, houve uma lise celular, essa bactéria ela morreu e o DNA dela foi fragmentado. Uma outra bactéria, vendo que há um pedaço de DNA livre, leve e solto, né, essa outra bactéria incorpora esse pedaço de DNA da outra que estava lá fora. Então, uma vez incorporado, esse pedaço de DNA
vai ser colado ao cromossomo dessa bactéria. Então, vamos chamar de bactéria A, bactéria B. Quer dizer, aqui a bactéria B, ela acaba pegando um pedaço de DNA da bactéria A que morreu. Então, esse pedaço de DNA, ele vai ser colado aqui, ó. Então, o genoma dessa bactéria agora está diferente. Esse pedaço de DNA pode trazer vantagens ou até mesmo desvantagens. O mais importante aqui é que essa bactéria está diferente. O DNA dela não está como aconteceu lá no começo. Ou seja, essa bactéria alterou o seu DNA. Essa alteração pode ser para melhor ou para pior, mas há uma alteração aqui. Então, também é uma reprodução chamada de sexuada por transformação. É o que você vê aqui novamente, né? A reprodução agora é do tipo transdução. Veja. Na transdução, uma bactéria também recebe o DNA de outra bactéria, como aconteceu aqui na transformação. Mas a diferença é que o DNA vai de uma bactéria para outra por intermédio de um vírus. E você conhece esse vírus, esse cara aqui é o bacteriófago, um vírus que ataca bactérias. O que vai acontecer? Veja que o DNA desse vírus está de laranja e o DNA da bactéria está de preto. Quando o bacteriófago ele ataca uma bactéria, ele introduz o DNA dele aqui e obriga a bactéria a duplicar o seu DNA e formar novos capsídeos para que novos vírus sejam produzidos aqui dentro da bactéria e a bactéria morre. Perceba, porém, que um desses vírus aqui saiu alterado. Você consegue perceber qual é o vírus que saiu deformado, não normal? Esse aqui. Por que esse vírus é diferente dos irmãozinhos dele? Veja o DNA. Não é o DNA laranja que é atípico aqui desse vírus. O DNA dele é preto. Ou seja, houve um erro aqui. Esse vírus, em vez de sair com o DNA viral, ele saiu com o DNA bacteriano. Quando esse vírus, então, encontra uma outra bactéria, ele vai para cima da bactéria, porque ele quer se reproduzir também. Agora eu vou me dar bem, então vou para cima dessa bactéria e vou introduzir o meu DNA lá na bactéria para assumir o controle da bactéria. Só que esse vírus, né, ele não contava com a mutação, ou seja, ele não tem o DNA viral, ele tem o DNA bacteriano, que quando introduzido nessa bactéria não vai assumir o controle da bactéria. E, além de não assumir o controle bacteriano, para formar novos vírus, esse DNA vai ser incorporado ao DNA da bactéria original. Ou seja, essa bactéria, em vez de ser morta por um vírus, acaba adquirindo o DNA de uma outra bactéria. Então, isso é a transdução bacteriana. Agora vamos falar sobre as cianobactérias. E o que são? São bactérias especiais, ciano quer dizer azul, né? O que ela tem de especial em relação às outras bactérias? Elas têm capacidade de fazer fotossíntese. A mesma fotossíntese que plantas e que algas realizam. Ou seja, uma fotossíntese onde o gás carbônico e a água vão se transformar em glicose e liberar oxigênio. Por que elas têm essa capacidade? Porque eles têm aqui a clorofila. Então, é uma bactéria que já tem clorofila. Segundo a evolução, provavelmente foi esta cianobactéria que foi engolfada por uma árquea, tá? E aí, então, essa árquea adquiriu essa cianobactéria, engolfou, mas não matou. Ou seja, não digeriu esta cianobactéria. Em vez de digerir, essa árquea resolveu fazer o quê? Resolveu fazer uma troca, né? Uma relação ecológica com ela. Não se sabe ainda por quê, mas essa cianobactéria, né, esse ancestral de cianobactéria, ao ser engolfado pela árquea, acabou então fazendo um mutualismo com a árquea. Ou seja, houve ali uma troca de favores. Essa cianobactéria continuou ali dentro fazendo fotossíntese e dividindo o seu alimento com a árquea, e a árquea acabou protegendo essa cianobactéria. Posteriormente, essa cianobactéria, então, dentro da árquea, se transformou então em um cloroplasto. Ou seja, provavelmente os eucariotos vieram da associação entre dois procariotos, uma árquea englobando então bactérias, e a partir daí então surge uma célula eucariota. Agora, a cianobactéria, perceba como ela tem uma parede celular, né?
aqui de azul, a parede celular, um envoltório de mucilagem e veja o material genético solto pelo citoplasma. Antigamente, as cianobactérias eram conhecidas como algas azuis, eram consideradas algas. Hoje não, são consideradas bactérias, as chamadas bactérias azuis, que curiosamente, nem todas as cianobactérias realmente são azuis. Né? Tem cianobactéria verde, né? Tem cianobactéria meio alaranjada, tem cianobactéria até negra, como você pode ver, mas tudo é cianobactéria. Tá? Agora, algumas curiosidades da cianobactéria, além delas terem a capacidade de fazerem fotossíntese, elas são organismos que conseguem viver em ambiente onde ninguém mais conseguiria. Por quê? Porque são seres muito independentes. Além de produzir o seu próprio alimento, as cianobactérias conseguem fixar nitrogênio, por exemplo, coisa que poucos seres conseguem na natureza. Como é que ela consegue fixar nitrogênio? Aqui você vê cianobactérias na forma filamentosa, formando uma colônia. E nessa colônia de cianobactérias você vê essa estrutura, que é o heterocisto. É essa estrutura que fixa nitrogênio da atmosfera, o N2. E a partir daí, então, ao fixar nitrogênio, o nitrogênio vai ser usado para formar proteína e ácido nucleico. Então, normalmente, as cianobactérias são organismos pioneiros na colonização de um meio ambiente. Né? Agora, como é que as cianobactérias se reproduzem? A reprodução da cianobactéria é sempre assexuada. Não existe reprodução sexuada na cianobactéria. Essa reprodução assexuada pode ser por cisciparidade, ou seja, essa cianobactéria pode se dividir ao meio, ou essa reprodução assexuada pode ser por fragmentação. Então, por exemplo, numa cianobactéria colonial filamentosa, esse filamento pode se fragmentar e cada fragmento, cada pedaço, formar uma nova colônia. Tá? Uma outra forma de reprodução assexuada é a esporulação, formação de esporo. Nesse caso, a cianobactéria, quando ela vai se reproduzir por esporo, ela vai formar essa estrutura chamada de acineto. Veja bem, o acineto ele só forma quando o ambiente não está favorável. Você imagina uma cianobactéria num ambiente onde não esteja favorável para essa cianobactéria? De repente, aquele ambiente está com aquela água ali, está com pouco oxigênio, de repente a água está poluída, então as condições não são as melhores. Então, essa cianobactéria sabe que se ela se reproduzir agora, os filhos vão morrer. Então, ela forma essa estrutura chamada acineto, que é uma estrutura de resistência, e dentro do acineto, uma estrutura resistente, está cheio de esporos. E ali, então, esse acineto fica no ambiente durante meses. Quando a situação melhora, ou seja, quando o ambiente fica favorável, esse acineto se rompe e libera os esporos. Então, uma reprodução assexuada por esporulação, porque acontece através do esporo. Bem, agora nós vamos falar das arqueias ou árqueas, como queiram chamar. As árqueas são seres também unicelulares procariontes, muito parecidos morfologicamente com bactéria. Daí porque desde a sua descoberta, né, até pouco tempo, né, quer dizer, desde lá da década de 70, do século passado, quando elas foram descobertas, até há poucos anos, elas eram chamadas bactérias, arqueobactérias, né? Porém, com a evolução, na verdade, da biologia molecular, perceberam que as arqueias têm um RNA ribossômico bem diferente das bactérias. Outro detalhe é que essas arqueias, elas têm um funcionamento gênico, né? uma expressão gênica bem diferente das outras, das bactérias de modo geral. E aí eles resolveram tirar, né, as árqueas do grupo das bactérias. Mas as árqueas também podem ser esféricas, pode ter a forma de bastão, ou de vírgula, ou até mesmo irregular, né, ou espiralada. Podem ser autótrofas ou heterótrofas, mas o mais importante, que muitos vivem em ambientes extremos, locais onde a temperatura é muito alta ou existe muita acidez, né? Ambientes onde normalmente os outros seres vivos não conseguiriam sobreviver. Né? Então nós vamos encontrá-las, por exemplo, em vulcões, em lagos ácidos,
em locais com alta concentração de sal, como o Mar Morto, por exemplo. Por isso, elas são divididas em 3 grandes grupos, né? As termoacidófilas, que são aquelas bactérias que têm afinidade, filoafinidade, por alta temperatura e acidez. Há também as arqueias halófilas, que têm afinidade por sal, as que vivem em lagos com alta salinidade ou até mares com muito sal, como é o caso do Mar Morto, e as metanogênicas, que são aquelas que vivem no tubo digestório de animais ou até mesmo no pântano, produzindo metano, daí o nome metanogênicas. São os 3 principais grupos de arqueias ou arqueias. Qual a diferença importante, né, marcante entre bactérias e arqueias? Primeiro detalhe, parede celular. Quando as arqueias têm parede celular, porque nem toda arqueia tem parede celular, mas quando está presente, ela não tem peptidoglicano, que é uma substância típica da parede celular das bactérias. Essa parede celular ela é feita ou por polissacarídeos ou por proteínas, né? Um outro detalhe, a diferença marcante mesmo está na organização e no funcionamento e ação dos genes. Então, geneticamente são bem diferentes, além de terem um RNA ribossômico bem diferente das bactérias. O RNA ribossômico das arqueias está mais próximo de nós eucariontes do que das próprias bactérias. É exatamente por isso que as arqueias foram retiradas do grupo das bactérias e acabaram tendo domínio próprio. Aqui você vê arqueias que vivem, né, em um rio na Espanha, um rio altamente ácido, né, com muitos metais pesados. Aqui você vê no Parque Yellowstone, né, lá nos Estados Unidos, você vai observar também, né, essa coloração em tons marrons é devido à presença, né, então marrom, laranja, verde, é devido à presença das arqueias. Elas vivem nesses lagos com alta temperatura e muita acidez. As arqueias elas podem ser aproveitadas na produção de detergentes, né, que podem ser ativos em água quente ou ambiente ácido, podem ser também usadas em técnicas que aceleram o isolamento do DNA, na limpeza de água contaminada por petróleo. Então, onde realmente petróleo, eu posso usar arqueias para metabolizar esse petróleo, ou ainda na produção de metano, né? Por exemplo, nos esgotos, na hora de tratar o esgoto, né? No caso, você vai ali pegar aquela água de esgoto contaminada, na hora de purificar essa água, você pode usar arqueias. Essas arqueias vão não só descontaminar aquela água, como também vão produzir metano. E esse metano pode ser usado como combustível pelo ser humano, né? Em muitas estações de tratamento existe essa produção de metano e o metano é usado como combustível, né? Então são algumas aplicabilidades das arqueias, ok, galera? Então finalizamos aqui, né, os procariontes. Falamos então das bactérias, entre as bactérias as cianobactérias, e também das arqueias, que são as duas grandes divisões então dos procariotos. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima.